Oi pessoal, vamos para mais um conteúdo, agora sobre a equação do primeiro grau. Primeiro pessoal, vamos entender o que seria equação. Para você ter uma equação, você precisa ter um sinal de igualdade, como esse aqui, que eu coloquei no exemplo. E também temos que ter letras, pelo menos uma letra, como aqui no meu exemplo, a letra X, certo? Assim você vai ter uma equação, tendo um sinal de igualdade e tendo pelo menos uma letra, certo? Ok, mas o que seria uma equação do primeiro grau? Agora para ser do primeiro grau, você precisa que essa letra, que a gente geralmente chama de incógnita ou variável, o expoente dessas letras, o maior deles tem que ser 1, ok? Olhando para o nosso exemplo, nós percebemos que a nossa variável não aparece o expoente. Mas se não aparece, temos que lembrar que quando não aparece o expoente é porque o expoente é 1. Então, nós, na verdade, temos que aqui é x elevado a 1 mais 5 igual a 11. Olha só, pessoal. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau, certo? E se esse 1 fosse 2? Se esse 1 fosse 2, nós teríamos uma equação do segundo grau. E se fosse 3, seria do terceiro grau e assim por diante. Entendido até aí, pessoal? Bem simples, né? Ok. Mas como resolver uma equação do primeiro grau? Primeiro, temos que saber separar essa equação. Temos aqui esse sinal de igualdade, ele separa em duas partes a equação. À esquerda desse sinal de igualdade, a gente vai chamar de primeiro membro, certo? Tudo que tiver aqui, a gente vai chamar de primeiro membro. Já à direita do sinal de igualdade, tudo que tivermos, vamos chamar de segundo membro. Ok? Pronto. Sabendo disso, nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar tudo que for variável no primeiro membro e tudo que não for variável a gente coloca no segundo membro. Só isso. E lembrando, se tiver algo que não esteja na posição certa, ele vai ter que mudar de sinal, de operação, sempre o inverso. Então vamos resolver esse exemplo. Olha só, o x aqui, ele está na posição certa. Ele é uma variável e está no primeiro membro. Então a gente vai repetir ele aqui. O que mais? Esse 5 a gente não vai repetir ele, por quê? Porque ele não é uma variável. Então ele deveria estar no segundo membro. Já o 11, sim, é uma variável. Aliás, é um número, não é? Ou seja, ele tem que ficar no segundo membro. Então vamos repetir ele. E esse mais 5, o que vai acontecer com ele então? A gente tem que levar ele para o lado certo. Trazer ele para cá, para o segundo membro. Só que sempre com a operação inversa. Pessoal, aqui ele está somando com o x, ele é mais 5. Esse sinal aqui de mais, a gente vai colocar o inverso, então vai ficar menos 5, certo? E agora, todos estão na posição certa. Vamos resolver esse 11 menos 5 aqui. Dá quanto? 6. E vamos repetir o x. Olha só o que apareceu. X é igual a 6. Certo? Pessoal, e realmente eu tenho aqui um número que somado com 5 para dar 11, só pode ser o 6. 6 mais 5, 11. Entenderam? Então, essa é uma forma bem simples de resolver a equação. Vamos ver outros exemplos? Vamos lá. Olha só, exemplo 1. Um aluno do sétimo ano da escola Dr. Adilson Bezerra de Souza alugou o filme sobre a vida de Luiz Gonzaga, com preço dado
pela expressão 6x menos 9 igual a 9. Qual é o preço do aluguel do filme? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que observar é que uma expressão seria sem o sinal de igualdade. Na verdade, nós temos uma equação, certo? Então, nós temos 6x menos 9 igual a 9. Por que que é uma equação? Nós temos uma igualdade e temos uma letra aqui. Se tivermos pelo menos uma letra, então aqui nós temos uma equação. E é do primeiro grau, porque o maior expoente aqui é 1. Então, já dei a dica para vocês como resolver uma equação, né? Basta pegar todos os valores que não são variáveis e passar para o segundo membro. Então, aqui eu tenho 6x, vou repetir ele. Já esse menos 9, vou passar para o outro lado da igualdade. Sendo que o 9 já estava do lado correto, então vamos só repetir ele. Esse menos 9 vai para o segundo membro com a operação inversa. Se é menos, vai ficar mais 9. Aqui a gente já dá para resolver, né? 9 com 9, 18. Vou repetir esse 6x. Pessoal, será que a conta terminou? Não, né? Por quê? Perceba que esse 6 também não é uma variável. Ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. Sim, mas que operação é essa? Sempre, pessoal, quando tem um número do lado de uma letra, isso significa que ele está multiplicando. Então, na verdade, aqui é 6 vezes x, que é igual a 18. Se ele está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar 18 dividido por 6. Agora ficou fácil, hein? X é igual a 3. Olha só. E agora? Entenderam aí? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Nós temos agora aqui, o nosso segundo exemplo diz que sendo U, que é o conjunto universo, né, sendo igual a Q, esse Q é o conjunto dos números racionais, então nossa resposta tem que estar sendo um número racional. Resolva a equação menos 3x sobre 4 igual a 5 sobre 6. Olha só, temos agora uma fraçãozinha aqui, né? Complicou mais um pouco. Mas vamos nessa lógica. Tudo que não é variável passa para o segundo membro. Então vamos lá. Eu tenho aqui menos 3x, certo? Menos 3x, que tem uma variável. Já esse 4 que está embaixo do menos 3x, não tem nenhuma variável, então não vou colocar ele. Vou repetir o 5 sobre 6, que estava no lado certo. Já esse 4, pessoal, que eu não coloquei aqui, eu tenho que passar ele para o outro lado da igualdade, para o segundo membro, lembram? E que operação é essa que o 4 está fazendo em relação aqui ao 3x? Olha só, esse traço significa que está dividindo, não é? Menos 3x sobre 4, ou seja, menos 3x dividido por 4. Então, o inverso vai ser o quê? Uma multiplicação. Então, vai ficar vezes 4. Tá melhorando, né? Aqui a gente dá para resolver essa multiplicação de fração. Já que não tem nada embaixo, a gente bota 1 e multiplica. 5 vezes 4 dá 20. 6 vezes 1, 6. E vamos repetir o menos 3x. Agora, pessoal, ainda tem valores que não é variável no primeiro membro, que é o menos 3. E a gente já falou que se tem um número do lado dessa variável, ele está multiplicando. Então, vai para o outro lado o quê? Dividindo, não é? Então, eu vou repetir o x agora, olha só. Vou repetir o 20. Vou repetir o 6. E esse menos 3 vai vir para cá. Menos 3. Dividido aqui. Certo? Então, vai ficar aqui x igual a 20. Aí embaixo aqui, ó, vai ficar menos 18. Vamos ajeitar esse número 1 aqui.
Melhorou um pouco, né? É isso aí, pessoal. Então, encontramos o valor do x. Dava até para simplificar, não é isso? Tudo por 2. Ok. Que vamos simplificar aqui, seria quanto? 10 sobre menos 9. Fazendo o joguinho de sinal, fica menos 10 sobre 9. Vamos lá, pessoal, para mais um exemplo. Agora é o exemplo 3. Olha só. Sendo o conjunto universo, novamente, sendo os números racionais, ok? Resolva a equação 2 vezes x menos 2, menos 3 vezes 1 menos x, igual a 2 vezes x menos 4. Pessoal, perceba aí que agora a gente tem que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, ok? Fazendo essa multiplicação, nós vamos ficar com 2 vezes x, 2x. Olha só, multipliquei aqui, deu 2x. E 2 vezes menos 2, como é a multiplicação, faz sempre o jogo de sinal, vai ficar mais com menos dá menos, porque quando não aparece nada no número ele é positivo, então vai ficar menos 4, certo? E agora, o menos 3 vezes 1 dá menos 3, menos 3 vezes menos x, menos com menos, olha só, esses dois sinais aqui, faz jogo de sinal, sinais iguais, sempre dá mais. Então, esse daqui vai ficar mais 3 vezes x, 3x. Ok? Igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 4, menos 8. Pronto. Fizemos o que? A propriedade distributiva. E agora a gente vai fazer o que? Vamos agrupar. Vamos colocar todos os valores que tem x e todos os valores que não tem x. Vamos ver como é que vai ficar. Pronto. Então, nós sabemos que devemos colocar as variáveis no primeiro membro e que não tem variáveis no segundo membro. Pessoal, perceba que o menos 8 já estava na posição certa, então a gente só repetiu ele. Já o menos 4 não estava e nem o menos 3. Então era negativo, ficou o que? Positivo os dois. Tá certo? E agora a gente pode somar ou subtrair esses termos. 2x mais 3x menos 2x. Vai ficar 3. 2 mais 3, 5. 5 menos 2, 3. Já esse outro resultado de menos 8 com mais 4, você tem que lembrar do seguinte. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então, esses dois aqui fica menos 4. Eu vou fazer aqui para vocês. Vai ficar menos 4. Mais 3. Menos 4 mais 3. Resolvendo aqui novamente, sinais diferentes, subtrai, repete o sinal do maior. Dá o que? Menos 1. Por isso que o resultado aqui foi menos 1. Certo? Ok. E no caso aqui, pessoal, para encontrar o resultado final, precisamos tirar esse 3, não é isso? Esse 3 vai para o outro lado, tá multiplicando, vai passar o que? Dividindo. Então vai ficar menos 1 sobre 3. Olha só, o valor do x, menos 1 sobre 3. Vamos ver mais um exemplo. Agora é com situações problema. Somando as idades de Ana e de Beatriz, obtemos 15 anos. Calcule as duas idades, sabendo que o dobro da idade de Ana é igual ao quádruplo da idade de Beatriz. Vamos lá? Seguinte, Ana, vamos chamar de x. Beatriz, então, vai ser 15 menos x.
Então teremos o dobro aqui da idade, vai ser 4 vezes 15 menos x, certo? Ou seja, o quádruplo da idade de Beatriz. Com isso, pessoal, para resolver, vamos fazer a propriedade distributiva. 4 vezes 15, 60. 4 vezes menos x, menos 4x. Vamos passar esse menos 4x para o outro lado, vai ficar mais 4x. Podemos agora somar, certo? 2x mais 4x vai ficar 6x igual a 60. Esse 6 eu passo para o outro lado dividindo. E vai ficar 60 por 6 é igual a 10. Então, se Ana tem 10 anos, Beatriz vai ser 15 menos os 10, que vai ser 5. Então, as idades vai ficar o quê? Ana tem 10 anos, Beatriz tem 5 anos. Ok? Vamos fazer mais uma para encerrar. Vamos lá. Exemplo 2. 2 pacotes juntos pesam 30 quilos. Quanto pesa cada um deles? Se o maior tem 8 quilos a mais que o menor. Bom, pessoal, o pacote menor vamos chamar de x. O pacote maior vamos chamar de x mais 8. No caso, então, nós teremos x mais 8. Vai ter que ser quanto? 30, que é os 30 quilos. Para resolver, vou pegar x com x, 1x mais 1x dá 2x. Pego esse 8 agora, é mais, vai ficar menos. 30 menos 8 igual a 22. Só falta pegar esse 2, passar dividindo. 22 dividido por 2 igual a 11. Pronto, então o pacote menor vai ser 11 e o pacote maior, que é x mais 8, então vai ficar 11 mais 8 igual a 19. Ok? Então, pessoal, vamos encerrar por aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima.